nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Benigna, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede da Sabedoria, Causa da nossa alegria, Vaso espiritual, Vaso honorífico, Vaso insigne de devoção, Rosa mística, Torre de Davi, Torre de marfim, Casa de ouro, Arca da Aliança, Porta do céu, Estrela da manhã, Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Auxílio dos cristãos, Rainha dos anjos, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos mártires, Rainha dos confessores, Rainha das virgens, Rainha de todos os santos, Rainha concebida sem pecado original, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre e pela pessoa do Santo Padre o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Uma Santa Missa a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Celebração da missa hoje pela alma de Edgar Joaquim Barbosa e pela conversão de uma pessoa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Troiba da lotare Dei. E iudica me Deus et discerne causa mea, de gente non sancta, ab homini iniqui et doloso erue me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in monte sanctum tu et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad alatare Dei. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Confite Deo omnipotente, Beate Maria, semper Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verba et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ida precor Beata Maria, semper Virginem, Beato Micaelem Arcangelum, Beato Ioanne Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orari pro me, ad Domino Deo nostro. Amém. Confite Deus omnipotente, Miseriato vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tua. Domine, exaude ratione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Invocabo mente ego saudium meum, eripia meu, et glorificabo eu, longitudine dierum ad implebo eu, qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione dei cieli comorabitur. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Invocabit me et ego qui saudium meum, eripia meum et glorificabo eu, longitudine dierum ad implebo eu. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Orim. Deus, qui ecclesiam tuam annua quadragesimalia observatione purificas, presta familiae tue, et quod a te obtinere abstinendo nititur, hoc bonis operibus exequatur. Per Domino nostrum, Iesu Christus, Filium tuum, qui te convivit et reignus, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Podem sentar.
Leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sendo seus colaboradores, vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na constante perseverança, em meio a tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns, na pureza, no conhecimento, na magnanimidade, na benevolência, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, quer no ataque, quer na defesa, na glória e na ignomínia, na má e na boa fama, tidos como impostores e, no entanto, dizendo a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas sendo mortos, como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Angelis suis, Deus mandavit de te, ut custodiam te in omnibus viis tuis. Imandibus portabam te, neunquam offendas ad lapidem pedem tuum. Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei cieli comorabitur, diciti Dominus susceptor meus est tu, et refugium meum, Deus meus sperabo in neum, quonem ipse liberavit me de laqueo venantium, et a verbo asperum, scapulis suis obumbabit tibi, et sub penis eius speravis, scuto circundabit te veritas eius, notimebis a timore nocturno, assagita volante per diem, a negotio per volante in tenebris arruina et demonium meridianum, cadet a latere tuo mili, et idece mili ad exis tuis, tibi aute non appropinquabit, quonem angelis suis mandavit de te, ut custodiam te in omnibus viis tuis, imanibus portabam te, reunquam offendas ad lapidem pedem tuum, super aspidem et basiliscum, ambulabis, et conculcabis leonem et draconem, quonem in me speravit liberabo eum, protegam meum, quonem coniovit nomen meum, invocabit me et ego qui saudam meum, cum ipso sum in tribulatione, eripiam meum et glorificabo eum, longitudine dierum ad plebo eum, et ostenda illi salutare meum. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelho segundo Mateus. Então foi Jesus, naquele tempo, conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele respondeu: está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe:
Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito está escrito: a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares para me adorar. E Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Por fim o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Podem sentar um pouquinho. Já estamos então em plena quaresma, que é esse tempo de penitência, tempo de mudança de rota, para que nós possamos tomar rumo na nossa vida, buscando o principal, que é a salvação da nossa alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que é que o homem dará em troca de sua alma? E é exatamente para pensarmos nisto que a igreja nos coloca agora 40 dias, que representam os 40 dias de deserto, como se tem sempre na Sagrada Escritura. 40 é sempre o número da totalidade. Nós vamos ver Moisés ficar 40 dias recolhido na montanha, no Monte Sinai, antes de Deus lhe dar as tábuas da lei. 40 anos o povo hebreu fica no deserto. 40 dias Elias caminha no deserto. 40 dias vamos ver Daniel fazendo penitência. 40 dias é o tempo que Jonas dá ao povo de Nínive para se converter. E agora nós vemos 40 dias de Jesus no deserto fazendo penitência. E são esses 40 dias que nós fazemos agora, neste tempo, antes da Semana Santa. Quando se fala em deserto, o deserto ele tem dois sentidos. Primeiro, o deserto é o lugar da penitência, o lugar do sacrifício, o lugar onde não se tem nada, onde só tem as feras, onde não se tem uma erva verde, lugar realmente de pedras e areia, representa o tempo de penitência. Mas o deserto também é o tempo ou o lugar onde os demônios habitam. Jesus fala que quando se faz a expulsão de um demônio de uma pessoa, ele anda por lugares desérticos. Então o deserto tem sempre o sentido também de luta contra Satanás. E esse tempo de quaresma, pois, é para nós o tempo primeiro de penitência, daí o nosso deserto. Então é o tempo de olharmos para dentro de nós mesmos, fazermos bom exame de consciência, para ver exatamente o que nós temos feito até agora. Um comerciante precisa sempre fazer o seu balanço, para ver seu lucro, seu prejuízo. Assim também nós precisamos fazer um balanço na nossa vida, e o tempo para isso é agora na quaresma. O que é que eu tenho feito até agora? Onde eu tenho colocado o meu foco? Qual é o sentido da minha vida? Quaresma é para isso. Então, a partir daí, eu vou me penitenciar, porque quantas vezes eu fui infiel. Mas também é um tempo de luta, luta contra o demônio, luta contra as tentações. Daí a importância de nós vermos quais são os nossos pontos fracos e por onde o demônio nos pega. Ele nos conhece muito bem
talvez mais do que nós mesmos nos conhecemos, porque Ele sabe exatamente quais são os nossos pontos vulneráveis. Então, como é que nós vamos vencê-lo? No Evangelho de hoje, vamos ver as tentações que Jesus sofreu, as 3 tentações, também num lugar desértico. Nessas tentações estão representadas todas as tentações dos seres humanos. Aí foi do demônio, mas nós somos tentados também pelo mundo e somos tentados pela nossa carne. Nós não somos maus, mas nós somos doentes. E temos doenças na alma, fruto do pecado original. Quando o pecado original foi apagado pelo nosso batismo, ficou em nós a concupiscência, que é o desregramento, aquela desordem. Como diz São Paulo, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Por isso eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Portanto, ao contemplar as tentações de Jesus, nós olhamos aí a existência desse desregramento em nós. Jesus responde com firmeza: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E que respostas nós damos diante das tentações? As tentações em geral, elas têm 3 estágios ou 3 fases. Primeiro vem a sedução, vem o chamado ao pecado. Vem, isso é bom, isso é gostoso, todo mundo faz. Isso era pecado antigamente, mas hoje o homem evoluiu, a sociedade é outra. Aquilo que era pecado antes, agora não é mais. Aquilo que era pecado antes era fruto de uma sociedade atrasada, fechada. Hoje nós somos abertos, somos livres, podemos fazer o que nós quisermos, temos a liberdade. É proibido proibir, como diziam lá os revolucionários dos anos 60 e que continua hoje. Essa é a tentação, né? Essa é a sedução que o demônio, que o mundo e a nossa carne faz para nós. Quando falo carne, não digo apenas do ponto de vista físico, mas carne no sentido geral, né? Tudo aquilo que me arrasta para o mal, tudo que me arrasta dentro desse desregramento para a desobediência a Deus, para que eu não me submeta à vontade de Deus. E essa ideia falsa, né, de liberdade é que pulula em todos os cantos, inclusive dentro da igreja, né? O que é a liberdade, né? Então, quando vem a sedução, eu tenho que responder, né? E tenho que ser livre, né? Mas o que é a liberdade, né? A liberdade é aquela capacidade que eu tenho de escolher entre uma coisa e outra o que é melhor para eu alcançar o meu fim último. É claro que existe uma liberdade chamada psicológica, que eu posso fazer o que eu quiser, no sentido, posso ir ali, posso vir aqui. Aquela capacidade psicológica de escolher as coisas. Mas a liberdade moral, ela existe como capacidade para escolher entre duas coisas boas, o que é melhor para eu alcançar o meu fim último. Eu posso sentar nesse banco como posso sentar naquele. Mas eu não posso chegar lá de cima da igreja e pular. Eu não tenho liberdade para isso. Por isso não existe liberdade para o erro. Não existe liberdade para pecar. Não existe liberdade para fazer o mal, para ofender a Deus. Isso é um abuso da liberdade. O ser humano não tem liberdade para ofender a Deus, para fazer o mal. Ele abusa. E toda vez que faz o mal, ele se torna escravo do mal, ou escravo do pecado, escravo dos seus próprios erros. Por isso nós só somos livres quando fazemos o bem. Quando nós pecamos, nós perdemos essa liberdade.
nos tornamos escravos. Daí a libertação que Jesus vem trazer é a libertação do pecado, a libertação dessa escravidão a que o homem se submete quando ofende a Deus. E um pecado vai levando a outro, e a pessoa fica numa espécie até de dependência. Cria como que uma segunda natureza em si mesmo e não consegue se libertar. Nós precisamos pedir força a Deus quando estamos nesse estado. Não é? Hoje no Trácito, essa meditação que tem entre a leitura da epístola e o Evangelho, ele é uma frase de Deus dizendo: vós me invocastes e eu atendi. E como nós temos que invocar a Deus diante das nossas mazelas? Não existe conversão sem a graça de Deus. A graça de Deus é que vem. E aí, nós correspondendo à graça, nós nos convertemos. Por isso é preciso invocá-lo sempre, para termos esta verdadeira liberdade. Então a tentação começa com esta sedução. Vem e faz isso que é bom. E como a gente vê isso hoje? Vivemos um ambiente extremamente liberal. Extremamente liberal. Em que já se perdeu o sentido da verdade e do que é certo ou o que é errado. Os homens hoje desobedecem até a lei natural. Já se perdeu o sentido. Veja, por exemplo, uma discussão com relação ao aborto. Quando o ser humano começa a discutir esse assunto, mostra a que abismo e que profundidade já se encontram. É um assunto que não se deve discutir, não precisa mais. É questão de vida, é questão do direito natural, o direito à vida. Para ver a que ponto o homem chegou, a que mazela que chegou, exatamente porque perdeu o próprio sentido da verdade, do bem, por que não dizer, o próprio sentido de Deus. E quando se perde o sentido de Deus, o homem fica pior do que os animais. Vivemos hoje um tempo de uma geração que não pensa mais. Nossos jovens não foram educados a pensar. Não pensa. Lembro na escola, perguntava: o que é o homem? O homem é um animal racional. Não era assim? Certo, é um animal racional, tem razão. Só que atualmente o homem é um animal. Tira o racional. Porque não se raciocina mais. Não se pensa mais. A razão, iluminada pela fé, é que deve guiar as nossas ações. Porque o homem hoje age mais por impulso, como os animais. Pega um cachorrinho lá, dá um ossinho, uma carninha, ele vem abanando o rabo. Dá um susto, ele corre. O animal é assim. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. O animal é assim. Todos, dá um susto, ele corre. Foge da dor. Dá uma comidinha, ele vem. Busca o prazer. Dá um carinhozinho, ele vem. Busca o prazer. E os homens estão assim agora. Foge da dor, busca o prazer. Chegou ao estágio, né? E digo pior que os animais, porque os animais seguem os seus instintos. Os homens vão pior do que isso, vão contra os próprios instintos. Foge da dor, busca o prazer. E isso tudo agindo por impulso. Não se ensinam mais os nossos jovens a pararem diante de uma decisão e pensar vantagens e desvantagens, como diz lá São Tomás, né? Pensa nas vantagens de tal decisão e desvantagens. Vantagem de tal decisão e tal... E não, vai no impulso. Quando vê, como diz aí, pimba, já foi. Não é assim? Aí depois vem chorando o leite derramado, né? O jovem sai com os amigos, vai para um barzinho aí,
Aí tá lá com todo mundo junto, tal, rola uma bebida aqui, outra ali, vem um copo, vem um segundo copo, já começa a ficar alegrinho, aí vem o coleguinha, dá um cigarrinho de maconha, e vem para cá, e todo mundo faz, já está quente mesmo, já não tem mais aquela noção do que está fazendo, pá, e vai lá. Daqui a pouco vamos lá em casa, vamos fazer isso e tal. E vai o menininho, a menininha lá para aquele grupinho, e de repente acabou tudo. Age por impulso. As tentações vêm e nos pegam no impulso. Fazem com que essas pedras se transformem em pães. Se fosse no impulso, Jesus estava 40 dias sem comer, não é? Ele, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, meus caríssimos jovens, cuidado com os impulsos. Usem a razão, iluminada pela fé, e pensem bem, porque toda escolha tem consequências. E nós vivemos todos os dias fazendo nossas escolhas. E existem certas consequências que causam verdadeiras tragédias na nossa vida. Mudam completamente nossos planos. Por isso, aprendam a raciocinar. É muitas vezes melhor esperar o momento do que agir correndo às pressas. Aprendam a pensar, aprendam a consultar, aprendam a consultar pessoas mais experientes, aprendam a confiar naqueles que já passaram por situações semelhantes, porque senão vão ficar como os animais. Foge da dor, busca o prazer. Só que tudo tem seu preço, e às vezes o preço é muito alto. E digo isso não só para os jovens, porque infelizmente a imaturidade é a doença do momento. Não é a idade cronológica que diz que a pessoa é madura. Às vezes, se tem 50, 60 anos, está agindo como adolescente ou como criança pirracenta. Então, é preciso amadurecer, né? E a maturidade consiste exatamente em procurar viver a vontade de Deus. Na verdade, maturidade e santidade, podemos dizer, são sinônimos, né? Então a tentação vem, tem essa sedução. Depois tem um certo deleite. Que bom! E depois então tem a escolha. Faço ou não faço? Quero ou não quero? Se você diz eu não quero, mesmo que tenha tido um certo deleite, você não pecou. Não pecou. Disse não, eu não quero. Mesmo que tenha tido até uma certa reação física, mas eu não quero, não pecou. Fique tranquilo, fique em paz. O demônio pode te colocar escrúpulos e dizer, está vendo? Está vendo? Não adianta rezar. Está vendo? Você não tem jeito. Está vendo aí? Tudo está perdido, é impossível para você. São as tentações que os escrupulosos sofrem terrivelmente, né? E o demônio coloca isso, né? Mas se você não pecou, se você não quis, o pecado está ali na vontade. Como mérito você vai adquirir também lá na vontade. Então não quero, então não pecou. Não só, nem só de pão vive o homem, vai para lá. Mas não pode haver esse deleite. Mas eu não quero. Pronto, acabou-se. Não tem pecado. Agora, se eu digo quero, mesmo que não tenha executado do ponto de vista material, se lá dentro de mim eu quero, aí eu pequei. E eu preciso tomar esse cuidado, né? Para sempre dizer não ao pecado. Sempre dizer não. Uma maneira muito mais fácil e simples é ter vida da presença de Deus, né? E não dar tempo para o demônio, não dar conversa para o demônio, como fez Eva.
Porque o demônio é muito esperto, ele é muito, como dizia a vovó, né? Muito matreiro. Cuidado que ele é matreiro, ele é muito esperto. Ele sabe mover, né, os pensamentos, jogar aquela na imaginação da gente a fantasia, sabe usar as palavras, e a gente termina caindo. Ele é mais inteligente, é anjo, né? Então temos que ter cuidado, né? Para vencer as tentações, primeira coisa, fuga das ocasiões de pecado. Fuga das ocasiões. Sabe que ali você vai pecar, então fuja, né? Existem certos momentos que o gatilho dispara, você não consegue mais, então vai antes do gatilho. É como a pessoa que tem problemas de alcoolismo, sabe que quando passa naquela rua, tem um barzinho, tem uns amigos que vão chamar para tomar lá uma bebidinha, e ele vai, no primeiro gole, vai até as últimas consequências. Então não passe da rua, você é fraco. Assim também nós. Sabemos que ali nós vamos pecar, então vou fugir da ocasião. Eu sei que se eu fizer tal ação, eu vou pecar, vou fugir dela. A primeira penitência, e essa penitência, irmã Lúcia se refere, quando fala da penitência em Fátima, a primeira penitência é o sofrimento inerente ao deixar o pecado. Porque dá aquela vontade, vou, não vou. Então essa é a primeira penitência, é a fuga daquelas situações que vão me levar a pecar. Eu vou sofrer um pouquinho, porque eu tenho vontade, faço sempre, mas eu vou fazer aquela penitência. Então fuga das ocasiões. Segundo, a oração. Ninguém vai vencer as tentações sem o auxílio da graça de Deus. Então oração. E ter vida de oração não significa rezar muito em termos quantitativos, mas viver nessa presença de Deus. Então cuide da oração da manhã, da oração da noite, faça um bom exame de consciência todas as noites, né? Antes de dormir, faça o exame de consciência, peça perdão pelos pecados feitos durante o dia, né? Depois pegue um livro, vá ler aquele livro. Não fique com o celular na cama, não, que isso não está certo, isso vai fazer mal, isso tem feito muito mal aos jovens. Quando vai dormir, boa noite ao celular. Quando acorda, bom dia, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não faça isso, vai longe, vai longe. Pega um livro, vá ler. Tinha um autor que dizia assim: pega o livro mais chato que você tiver, aquele mais maçudo, porque você vai ler, vai logo ficar entediado e vai dormir. Aí dormiu, acabou a tentação, né? Pega lá As Mil e Uma Noites, né? Aquele é tão chamativo que vai de madrugada e está lá sentado na cama lendo. Não é isso, né? Vai pegar um livro, simples, ler um pouquinho, depois o sono vem e dorme. Porque quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, tem dois demônios que vão lá e tentam mesmo. Então, nessa hora, né? Nessa hora a gente tem que se armar, né? Então, oração e depois os sacramentos, né? A confissão e o sacramento da Eucaristia, a comunhão, frequentes. E fique tranquilo, não fique desesperado, confie, né? Se caiu, levante-se e vai em frente. Deus quer ver você lutando. Por isso Cristo pergunta a Pedro: Pedro, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? E Pedro, achando que estava exagerando, Pedro pergunta a Jesus, né? Até 7 vezes, achando que estava exagerando. E Jesus olha: Pedro, você não conhece a natureza humana? Até 70 vezes 7. Porque a gente cai muitas vezes. Mas o importante é se levantar quando cai, com confiança em Deus e desconfiança das próprias forças. Vamos fazer isso. A Quaresma é exatamente para refletir sobre essas coisas e se programar com a graça de Deus para uma nova vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitor non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descente de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essem pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad exeram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortus, cuius reini non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filius simul adoratur, et com glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam veturis saeculi. Amen. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, graças hagamos Domino Deus nosso. Veredine et iustum est, equet salutari, noi sibi sempre et ubique gratias aturi, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, in corporali e uno vice comprimis mentem elevas, virtude largidis et premia per Christum Domino nostrum, perque maiestatem tua laudam tangere,
ad ora dominationis tremus potestatis, celi telorumque virtudes ac beata serafim, soc exultatione concelebras, unquibus et nostres votis, ut admitti ubeas et pecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et in terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
saecula saeculorum. Oremos, precepti salutari sumoniti, de divina institutione formatudimus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Vou dar só uma orientação para a comunhão, que algumas pessoas não estão sabendo comungar. Chegando aqui na frente, genuflexão e vai para a mesa de comunhão. Pode ocupar todo o espaço aqui do presbitério, né? Aqui na frente.
Quando for comungar, inclina a cabeça um pouquinho para o sacerdote. Não abaixa a cabeça não, senão o padre tem que abaixar, né? Inclina um pouco a cabeça para o sacerdote, abre a boca, não fala amém. Da rito tradicional não tem o amém. Coloca a língua um pouquinho para fora. Não põe a língua lá dentro não, senão o padre tem que colocar o dedo dentro da boca da pessoa. Coloca a língua um pouquinho para fora, o padre com a pontinha da hóstia consagrada, coloca, a pessoa vai e engole, fechou a boca e volta para o seu lugar, tá bom? Mas é importante inclinar, depois não mexe a cabeça não, fica bem parada. O padre vai dar, e é assim que a gente ensina a comungar.
ribasso santa restauri, ed avete stati purgati sus misteri salutaris pace preside consortium, per Domino nostro, Iesu Christo, Filio tuo, qui te cosivit et reina in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Benedicat vos omnipotens Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores de vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, mãe do vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e de todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, doce e imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação. Salvai nossas famílias, Jesus, Maria e José.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar um pouco e dar os avisos paroquiais. Bom, depois da missa eu vou atender as 2 confissões que ficaram, que eu não pude atender antes. Vou atender aqui mesmo no confessionário. Depois nós teremos a nossa catequese. Estamos já caminhando, né? Começamos com a Santa Missa, depois a Eucaristia, os aspectos teológicos da Santa Missa. E agora vamos seguindo, né? Falando mais de Jesus Cristo e os outros tratados, né, do nosso catecismo. E na quarta-feira eu vou celebrar lá na igreja de São Francisco de Paula, lá no centro, às 8h30. Então quem estiver lá pelo centro, vá lá. É importante nós estarmos, quem puder estar presente, né, esteja lá, faça um esforço. Muito importante mostrar, né, para que nós estamos interessados na missa. Graças a Deus temos mais uma igreja e tudo isso nos ajuda muito. Bom, o normal é nesse tempo nós rezarmos a Via Sacra, né? Aqui tem as cruzes da Via Sacra, mas como nós moramos todos distantes uns dos outros, né? A nossa capelania é pessoal, não é territorial, né? Se eu pudesse, colocaria vocês todos num loteamento só, mas não dá. Então, cada um num canto. Então procurem uma igreja, ou mesmo em casa, em que vocês rezem a Via Sacra. Normalmente, tradicionalmente, a Via Sacra é rezada na quarta-feira e na sexta-feira. Então faça aí um esforço para durante a semana ter esse tempo, né? Rezar a Via Sacra. Vai fazer muito bem. Santo Agostinho diz que uma lágrima derramada na meditação da paixão de Cristo vale mais do que 1 ano de jejum. É lógico que tem que ser lágrima mesmo, né? Não é lágrima de crocodilo não, né? Não é lágrima de cebola não. É lágrima mesmo, salar do coração rasgado. Santo Agostinho é Santo Agostinho, então eu só repito. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana. Salve Maria.